Hoje vamos falar de um capítulo pouco conhecido e muito controverso da história da Segunda Guerra Mundial: a participação de franceses nas fileiras das tropas do Terceiro Reich. Franceses combatendo pelas tropas de Hitler. Quando pensamos no conflito da Segunda Guerra Mundial, geralmente imaginamos a França como vítima da ocupação alemã ou como parte da resistência que lutava pela liberdade. Porém, há um outro lado. Milhares de franceses que, motivados por razões diversas, se alistaram e combateram voluntariamente ao lado das tropas alemãs. Tudo começa após a derrota francesa em 1940. Quando o país foi dividido em duas grandes zonas, uma sob ocupação direta da Alemanha e outra governada pelo regime de Vichy, franceses chefiados pelo Marechal Philippe Pétain, aliado da Alemanha. Enquanto muitos franceses optaram por resistir, fosse internamente numa luta clandestina ou unindo-se às tropas da França Livre, comandadas pelo Marechal de Gaulle no exílio. Uma outra parte da população abraçou a colaboração com os alemães. E os motivos variavam: medo, interesses pessoais, ideologia fascista e principalmente anticomunismo fervoroso. Aqui no canal nós já temos um vídeo sobre a colaboração dos franceses com os alemães. Mas vamos agora falar das tropas francesas que lutaram ao lado dos alemães. Um dos primeiros grandes marcos da colaboração militar dos franceses com os alemães surgiu em 1941, quando a Alemanha lançou a Operação Barbarossa contra a União Soviética. Para muitos da direita francesa, nacionalistas e anticomunistas, esse ataque representava uma cruzada europeia contra o bolchevismo. Foi nesse cenário que nasceu a Legião dos Voluntários Franceses, a LVF, subordinada ao exército alemão, mas formado por homens que ostentavam em seus uniformes referências à França. A LVF reunia militantes de partidos colaboracionistas, ex-militares e até jovens em busca de aventura ou vantagens. A LVF combateu no solo soviético, enfrentando invernos rigorosos e um inimigo muito superior em números. As baixas foram muitas, mas os sobreviventes manteriam viva a chama do colaboracionismo militar. Com o prolongamento da guerra e a resistência na França crescendo, o regime de Vichy criou então a Milícia Française, comandada por Joseph Darlan. Era um grupo paramilitar que auxiliava a Gestapo na repressão interna e acabou tendo laços estreitos com as Waffen-SS. Surgiu então uma brigada de assalto francesa, a chamada Sturmbrigade Frankenreich, já sob o comando direto da SS. A ideia era unificar e treinar os voluntários franceses no padrão das tropas de elite alemãs. Em 1944-45, com a guerra chegando ao clímax, as diferentes formações francesas colaboracionistas foram fundidas na 33ª Divisão de Granadeiros SS Charlemagne. Sob esse nome, em referência a Carlos Magno, o maior rei francês, os franceses lutariam até os últimos dias do Terceiro Reich. Como eu disse, o nome dessa divisão, Charlemagne, ou seja, Carlos Magno em português, foi escolhido como referência histórica ao imperador que unificou parte da Europa Ocidental. Esse era o espírito entre eles. Era um esforço conjunto dos europeus contra o bolchevismo. Eles receberam treinamento e armamento das SS com o objetivo de empregá-los, principalmente no fronte oriental. No início de 1945, o avanço soviético fez com que muitas unidades alemãs e estrangeiras recuassem. A divisão Charlemagne sofreu pesadas baixas na frente oriental e foi, em grande parte, dispersa. Porém, um grupo menor de sobreviventes, algo em torno de 500 combatentes, conseguiu chegar a Berlim nos últimos dias de 1945. Estes remanescentes foram integrados à defesa final da capital do Reich, lutando em pontos estratégicos, como a chancelaria do Reich e as proximidades do Reichstag. Formaram a última linha de defesa do Reich alemão. Relatos afirmam que combateram com grande determinação na tentativa de retardar o avanço do Exército Vermelho. Alguns destes franceses receberam condecorações, como a Cruz de Ferro, diretamente nos últimos dias, nas ruínas de Berlim.
Lutaram contra o cerco soviético em combates urbanos extremamente intensos e desesperados, recebendo elogios dos comandantes alemães pela determinação e pelo fanatismo na defesa. A maioria destes franceses que lutou em Berlim acabou morta ou capturada pelo Exército Vermelho. Alguns poucos sobreviventes conseguiram escapar da capital antes ou imediatamente após a rendição alemã em 8 de maio de 45. Aqueles que foram presos pelos aliados ocidentais acabaram entregues às autoridades francesas, que os julgaram por traição e colaboração com o inimigo. Alguns foram executados, enquanto muitos receberam longas penas de prisão ou trabalhos forçados. Porém, alguns conseguiram também fugir, permanecendo na clandestinidade ou refugiando-se em países distantes, sobretudo na Espanha, comandada pelo general Franco, ou na América Latina, como Argentina, Paraguai e até o Brasil. Alguns também mudaram de identidade para evitar retaliações ou processos judiciais. E com isso tudo, a divisão Charlemagne representa até hoje um dos capítulos mais controversos da colaboração francesa com o Terceiro Reich. Entre os que serviram na divisão Charlemagne, alguns nomes ficaram marcados na história, como Henri Fenet, talvez o mais célebre entre os voluntários franceses das Waffen-SS. Era um ex-tenente do exército francês que, após o armistício de 1940, aderiu à colaboração e entrou na LVF. No fim da guerra, já como capitão das SS, comandou o batalhão de assalto francês que defendeu Berlim em abril de 1945, recebendo a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro em 29 de abril de 1945. Foi capturado pelos soviéticos ao final da batalha e entregue às autoridades francesas. Condenado por traição, sobreviveu e viveu discretamente após cumprir pena, morrendo em 2002 de causas naturais. Outro francês que ficou marcado foi Joseph Darnan. Ele foi o fundador e líder da milícia francesa e lutou nas Waffen-SS, chegando ao posto de capitão, promovendo o recrutamento de franceses para as unidades colaboracionistas. Tinha uma posição mais política e de liderança, e não esteve nos campos de batalha finais da Segunda Guerra, mas é de longe um dos nomes franceses mais famosos ou infames ligados às SS. Foi capturado pelos aliados em 1945, entregue à França, julgado e executado por fuzilamento em outubro de 1945. Eugène Vallot foi um soldado francês que se destacou usando obuses antitanques no final da Segunda Guerra Mundial, especialmente durante as batalhas finais em Berlim, onde teria destruído vários tanques soviéticos, recebendo condecorações como a Cruz de Ferro de primeira classe. Suas ações tornaram-se lendárias dentro dos círculos de veteranos franceses que lutaram pela Alemanha, ilustrando o heroísmo, entre aspas, que alguns exaltavam a divisão Charlemagne. Ele foi morto em combate no início de maio de 1945, nas ruas de Berlim. Outros nomes, como Marc Augier, conhecido como Saint-Loup, e Christian de la Mazière, se tornaram conhecidos mais pelo que escreveram e relataram no pós-guerra em entrevistas e livros do que por feitos militares específicos. Um outro nome controverso ligado a esse período é o de Jean-Marie Balestre, que tornou-se mundialmente conhecido no pós-guerra como dirigente do automobilismo, tendo presidido a Federação Internacional de Esportes Automobilísticos e depois a FIA, Federação Internacional do Automóvel. Porém, há uma controvérsia a respeito de suas atividades durante a Segunda Guerra Mundial. Em particular, rumores que teria servido na divisão Charlemagne ou em alguma formação francesa ligada às Waffen-SS. Todos estes nomes que eu citei aqui ilustram as diversas motivações que levaram alguns franceses a aderir às tropas alemãs, em especial à Waffen-SS. Suas trajetórias pessoais no pós-guerra variaram muito, de execuções sumárias a longas penas ou carreiras literárias e retornos controversos à vida pública. A trajetória da divisão Charlemagne, da luta na frente oriental até a defesa em Berlim, ilustra como, em meio ao caos político e militar da Segunda Guerra Mundial, houve grupos de voluntários franceses dispostos a lutar ao lado da Alemanha. A divisão combateu principalmente no fronte oriental e terminou por desempenhar um papel marcante no final do Terceiro Reich, defendendo Berlim até os últimos dias de abril de 1945. Sua história, marcada pelo fanatismo ideológico e pela colaboração com o inimigo, teve um desfecho trágico e conturbado,
refletindo as divisões internas e o trauma profundo que a ocupação alemã deixou na França. Trauma este e história esta que persiste até os dias de hoje, com muita polêmica. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, dê um like. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o seu comentário ao final. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.